bem-vindos em mais um momento de louvor e adoração. Chamamos também, queremos dar as boas-vindas nessa noite. Estamos na casa de Deus mais uma vez, temos o privilégio de estarmos aqui. Também queremos saudar aqueles que estão nos assistindo através das nossas redes sociais. Hoje nós queremos celebrar o culto do sexto domingo após o Pentecostes e convido a darmos início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar em pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos confessar em conjunto os nossos pecados diante de Deus. Querido Deus, bondoso e gracioso Pai, viemos diante de Ti confessar todos os nossos pecados e transgressões, as nossas culpas e imperfeições. Nós nem sempre amamos a Ti acima de todas as coisas, e também não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Tantas vezes deixamos de testemunhar a fé que operaste em nosso coração. Pecamos, por isso, além de não realizarmos a tua vontade, permitimos que muitas pessoas se percam. Lamentamos as nossas culpas e estamos arrependidos. Suplicamos que perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver de acordo com a tua vontade. Certamente o teu perdão gracioso nos motivará a viver uma nova vida e a testemunhar o teu amor a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Em virtude dessa sua confissão, confiando no perdão de Deus e em Cristo, e desejando o consolo e a direção do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês a graça de Deus, em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia é o Salmo 145. Convido a fazermos a leitura
conforme segue os versículos 1 a 14. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles farão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos, cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder. Para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta os que caem. Ó Ó Deus, Deus, que nos que ordenaste ordenaste amar a ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Concede-nos o Espírito Santo para fazermos o que é agradável a ti. Conserva-nos a fé para que não vacilemos no amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, está registrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. Assim está escrito: Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor meu diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, e foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois eu vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Até aqui a leitura. Próxima leitura, leitura da Epístola, registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, até a primeira parte do versículo 25. Assim está escrito: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo.
pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, não consigo fazer, e o que é mal, faço o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da Epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho. A leitura do Santo Evangelho para este dia está registrada no Evangelho conforme Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé em sinal de reverência enquanto fazemos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai
me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem.
Que Deus nos abençoe a meditarmos em Sua Santa Palavra. Em nome de Cristo. Amém. Existem certos cansaços da vida que uma boa noite de sono resolve. Talvez o pessoal que trabalhou na pastorada hoje, né? Talvez umas 2 noites de sono. Também tem preocupações que diminuem a nossa vida, dores que passam, tarefas que terminam, pesos que parecem ficar cada vez mais leves. Isso com o tempo, claro. Mas existe também um cansaço mais profundo, que é o peso da culpa, a luta constante contra o pecado, a tentativa de mostrar o nosso valor, muitas vezes, perante Deus e até mesmo perante ao nosso próximo, perante as pessoas. E desse cansaço é que Jesus está falando no texto do Evangelho de hoje. Eu fiz a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Agora vou fazer a leitura da Nova Almeida atualizada. Então ela diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos que o texto dele é o mesmo, apenas algumas palavras que são utilizadas, alguns sinônimos. Mas nos 2 textos a gente vê algo diferente, algo que parece estranho. Algo que parece estranho nas palavras de Jesus. Porque ele fala o seguinte, ele promete descanso, mas fala de um jugo. Vemos que Jesus, ele não diz que nunca mais haverá peso. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele também não fala que não terão responsabilidades. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Para nós, descanso, para nós, quando a gente fala em descanso, normalmente significa a gente estar sem nenhuma obrigação. Nós acabamos de fazer os nossos afazeres, o nosso trabalho, a nossa vida, e agora é hora de descansar. Então, para nós, parece isso. Mas Jesus aqui, ele não está falando a respeito disso. Jesus, ele não está oferecendo uma vida sem Senhor. Não é uma vida para a gente viver da forma que a gente acha que tem que ser, da forma que as pessoas acham que tem que ser. Nós vemos aqui Jesus dizendo, ele chama os seus ouvintes para o Senhor certo. Ó, sigam o Senhor certo. Sou eu. Então nós vemos que o problema não é carregar algo. O problema aqui nós vemos que é carregar pesos que não podem nos levar para a salvação. É esse que é o problema. E muitos vivem sob o jugo da culpa. Sabem o que fizeram, aquilo que disseram e aquilo que até mesmo escondem das outras pessoas. Aí nós vemos que a consciência pesa. E a pessoa, ela tenta compensar. Ela vai trabalhar mais, promete mudanças, se esforça para ser cada vez melhor. Mas o pecado não desaparece. Nós vemos que a causa, ou por causa dos nossos esforços, a culpa continua cobrando. E a pessoa faz cada vez mais nessa tentativa. E isso não traz conforto. Outros vivem sob o jugo da comparação. Olham para a vida dos outros e pensam: eu deveria ser melhor, eu deveria ter mais fé, eu deveria ser mais forte. E pouco a pouco, até a vida cristã para nós, ela se transforma num peso. Uma sequência de cobranças, uma sequência de acusações. E existe também o jugo do controle, aquelas pessoas que querem controlar tudo. Controlar a família, controlar o trabalho, controlar a saúde, controlar o futuro. E quando algo foge das suas mãos, bate desespero, com certeza, né? Parece que tudo está desmoronando. E aqui a gente entende, ninguém consegue sustentar o mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus também fala no texto a respeito dos sábios e instruídos, e ele também está falando dos pequeninos. Interessante essa comparação aqui que Jesus fala. Aqui ele não está condenando a sabedoria das pessoas, ou muito menos o conhecimento.
pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento. O problema é a atitude de quem se aproxima de Deus achando que tem algo para oferecer para Ele. Algo que faz com que a pessoa mereça chegar diante de Deus. E esse que é o problema. Às vezes as pessoas que são sábias, as pessoas que têm conhecimento, elas se acham no direito de chegar perante Deus e querer se justificar perante Ele, apresentar a sua justiça própria. E também não é assim. Então nós vemos Jesus falar a respeito dos pequeninos. A gente vê em outros textos, né? Nesse texto Jesus não detalha muito, mas a gente vê Jesus falando a respeito dos pequeninos em outros textos. E os pequeninos são aqueles que sabem que não tem nada para oferecer para Deus. Muito pelo contrário, a sua vida depende do cuidado, da misericórdia e do amor de Deus. Eles sabem disso. São aqueles que talvez dizem: Senhor, se tu não me receberes, eu estou perdido. Se o Senhor não olhar para mim, eu estou perdido, eu não tenho nada. E é justamente aqui, a essa certeza que Jesus chama. E antes de convidar os cansados, Jesus revela quem Ele é. Ele diz o seguinte: tudo me foi dado pelo meu Pai. Então, o verdadeiro descanso existe porque Jesus é o Filho. É aquele que conhece quem é o Pai. E é aquele que também revela o Pai a nós. É interessante, né, Jesus dizer: olha, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Mas depois ele vai dizer, ao menos, mas aqueles que querem, que o Filho quer, ele apresenta quem é o Pai. Aqueles que querem saber quem é o Pai, que buscam através de Jesus, ele apresenta quem é o Pai. Jesus vai dizer: quem vê, vê o Pai. Interessante isso, né? Então, quando olhamos para Jesus também, olhamos para o próprio Deus. E Jesus é o próprio Deus. Então nós vemos que aqui está sendo revelado algo maravilhoso para nós. Nós não subimos até Deus. Nós não conseguimos subir até Deus. Mas nós temos um Deus que Ele se inclina para nós, Ele olha para nós, olha por cada um de nós. Olha a diferença. Ele sabe que nós não conseguimos chegar até Ele, mas Ele vem até nós. Então talvez alguém que ouça isso se pergunte: será que Cristo quer revelar o Pai para mim? Com certeza, a resposta está no próprio convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aqui nós vemos um convite que é verdadeiro. O convite é para os cansados, ou seja, para todos os cristãos, para nós. Por isso a pergunta principal que às vezes as pessoas fazem, e às vezes a gente faz perguntas erradas. E quando a gente faz perguntas erradas, as respostas elas geralmente vão ser erradas também. Então às vezes as pessoas se perguntam: eu sou forte o suficiente para ser um bom cristão? É uma pergunta errada. A pergunta certa é: eu estou cansado o suficiente para parar de fugir? Ou seja, será que eu consigo ter humildade suficiente para entender que a minha vida depende totalmente de Deus, totalmente do cuidado de Deus? Aqui fala, né? Às vezes as pessoas fogem, elas inventam desculpas, elas inventam um monte de coisa, mas aquilo que realmente importa, que é colocar a sua vida nas mãos de Deus, muitas vezes elas não entendem que é isso que está faltando na sua vida. Nós vemos que o profeta Zacarias, no texto do Antigo Testamento de hoje, ele fala a respeito de Jesus. Ele anuncia um rei humilde, montado em um jumento. Ele já estava profetizando a vinda de Jesus. Esse rei é o mesmo Jesus que diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vemos que Ele é o Senhor do céu e da terra, mas Ele não esmaga o pecador. Essa é a diferença. Jesus é o próprio Deus, é o Senhor do céu e da terra, mas Ele não esmaga o pecador. O pecador é arrependido. Ele se aproxima dos cansados e dos necessitados.
Infelizmente, aqui nesse mundo, a gente costuma comparar poder com dureza. Se a pessoa tem poder, ela tem que ser uma pessoa dura, uma pessoa firme, uma pessoa... E às vezes a gente vê que não podemos olhar Deus comparando com as coisas aqui deste mundo. Pensamos muitas vezes que a autoridade precisa humilhar, precisa esmagar os demais. Mas Jesus, ele revela aqui o coração do Pai, um Deus que se inclina para salvar os pecadores. Por isso o jugo de Jesus é diferente. Interessante essa palavra jugo. Jugo para quem trabalha no campo, trabalha na roça, trabalha com animais. Eu acho que sabe muito bem o que é essa palavra, né? Jugo seria aquela canga que você coloca nos animais para poder conduzir os animais. Então aqui nós vemos essa figura de linguagem a respeito de jugo, falando de jugo. Nós sabemos que aqui neste mundo as pessoas elas são conduzidas apenas por duas coisas, guiadas por duas coisas, ou somos guiados por Deus, ou somos guiados pelo diabo. Não tem outro caminho, são só esses dois caminhos. E Jesus aqui ele está mostrando que Ele é o Senhor. Tome o meu jugo, ou seja, significa viver sob o seu senhorio, aprender dele, aprender a seguir a Jesus. É isso que ele está dizendo. Mas esse jugo não é o peso de conquistar a salvação. Tenho que conquistar a salvação, o peso, provar o nosso valor diante de Deus. Nós não precisamos fazer isso, porque o próprio Jesus já fez tudo isso por nós. O fardo que nos esmagava era o pecado. O jugo impossível de remover era a morte. E Cristo tomou tudo isso sobre si e subiu naquela cruz. E de lá, Ele prestou um sacrifício perfeito para Deus, pagando toda a nossa dívida, toda a nossa culpa, carregando esse jugo que nós não tínhamos condições de carregar. E agora Ele diz: tome sobre si, sobre você, o meu jugo. Ele é leve. As coisas que eu peço para vocês fazerem são fáceis. Se nós olharmos perto daquilo que a nossa dívida que tínhamos com Deus, é muito leve mesmo, porque nós tínhamos uma dívida impagável. Então, na cruz, Jesus carregou os nossos pecados, suportou o nosso juízo e morreu em nosso lugar. E aí nós vemos o Filho revelar o Pai de forma profunda. Não é um Deus distante, mas um Deus que entrega o seu próprio Filho para salvar pecadores como eu, como cada um de vocês. Mas Cristo, como nós sabemos, Ele não permaneceu na morte, Ele ressuscitou no terceiro dia. E o descanso que Ele oferece não é apenas um descanso para essa vida, muito pelo contrário, é o descanso da salvação, é um descanso eterno. E a certeza de que nós somos reconciliados com Deus, de que a morte não terá a última palavra. Essa é a certeza que Ele nos garante. Nós vemos que em Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele fala que miserável, ou seja, ele pergunta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ou seja, quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Esse corpo imperfeito, enfim, que sofre pelas consequências do pecado, ele me leva à morte. Quem é que vai me resgatar? E logo em seguida ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele faz a pergunta e dá a resposta, que nós encontramos somente em Jesus. E essa continua sendo a resposta para nós hoje. Quem é que traz o descanso? Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é que carrega o nosso fardo? Jesus Cristo nosso Senhor. E esse descanso, ele muda. Ele precisa mudar a nossa maneira de viver. E quem descansa em Jesus Cristo pode pedir perdão e também pode perdoar. Pode trabalhar sem transformar o sucesso em ídolo. Pode reconhecer a própria fraqueza e também confessar: eu preciso de Cristo. E quando o cansaço voltar, quando a culpa acusar, a fé parecer pequena, volte ao convite de Jesus. Ele continua chamando por meio da sua palavra, a palavra da ressurreição, a palavra da Santa Ceia, e a palavra que sempre diz: venham a mim, vocês estão cansados, estão sobrecarregados,
venham a mim, eu darei descanso. E ele diz aos cansados e sobrecarregados, ou seja, aos pecadores, ele diz isso para nós, para a sua igreja. Ele diz isso para você. Hoje ainda caminhamos sobre a cruz. Nós temos a teologia da cruz, ou seja, nós seguimos Jesus. A teologia da cruz mostra que nós ainda passaremos por dificuldades aqui neste mundo. E quando a gente fala de cruz, a gente imagina, sim, dores, sofrimentos. Mas quando a gente fala de cruz, a gente lembra daquele que carregou os nossos pesados fardos, as nossas pesadas cargas, tomou sobre si e nos deu o verdadeiro descanso. Então vemos que Jesus nos conduzirá ao descanso final, onde o pecado, a culpa, o medo e a morte não existirão mais. E até lá a promessa permanece. O mundo oferece muitos jugos, mas Cristo oferece o dele. E como ele disse, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Porque a condenação ficou na cruz, e o túmulo está vazio. Então venham a ele cansados e sobrecarregados e sem máscaras, ou seja, venha de forma verdadeira, de forma sincera. Sob o jugo de Jesus somos recebidos, somos perdoados e carregados pelo nosso Senhor e Salvador. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Deus, com puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Neste momento, nós queremos trazer as nossas ofertas de gratidão a Deus até o seu altar. E durante esse momento, convido a cantarmos o próximo hino.
queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido a juntarmos nossas mãos, fechar os nossos olhos, baixando nossas cabeças na certeza de que Deus escuta a nossa oração. Queremos entregar a Ele toda a nossa gratidão pelas bênçãos, pelas graças recebidas, e também neste momento entregar as nossas pesadas cargas na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Amado Deus e Pai Celestial, nós nos aproximamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, confiando não em nossa justiça, mas na Tua graça e no Teu amor. Nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pela vida, pela salvação em Cristo, por Tua palavra, pela igreja, pelo cuidado que diariamente demonstras para conosco. Pedimos por Tua santa igreja e em toda a terra. Preserve-a na verdade, na Tua palavra. Fortalece os ministros do Evangelho, missionários e todos aqueles que servem em Teu reino. Sustenta Teu povo na fé para que permaneça firme em meio às dificuldades e tentações deste mundo. Pedimos por aqueles que sofrem, os enfermos, os enlutados, os aflitos, os ansiosos, os solitários, os desempregados e todos os que carregam pesados fardos em seus corações. Consola os tristes, fortalece os fracos, dá esperança aos desanimados e sustenta os que passam por momentos difíceis. Abençoa nossos lares, nossa família, nossa congregação. Conserva-nos unidos na fé, no amor e no serviço cristão. Ensina-nos a viver em arrependimento diário, confiando em Teu perdão e servindo ao próximo com alegria. Tudo isso colocamos diante de Ti, confiando em Tua vontade e misericórdia, Senhor, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podem sentar-se, por gentileza. Dado derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o pão e com o vinho. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados e fortalecimento para a nossa fé. Podem vir, porque tudo já está preparado.
podem, por gentileza, colocar de pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor e oremos. Amado Pai, que nos alimentaste com o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus, no pão e no vinho, rogamos que este alimento celestial fortaleça a nossa fé, o nosso amor por Ti e pelas outras pessoas. Acolhidos e integrados por Ti, queremos acolher e integrar muitas pessoas em Tua Igreja e Reino, sendo instrumentos na Tua amorosa mão, para que muitos recebam o pão da vida, Jesus, e tenham a salvação eterna. Amém. recebam a bênção do nosso Deus triuno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza, convido a cantarmos no próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração.
E assim chegamos ao final deste culto. Se alguém deseja ter informações sobre a nossa igreja, não deixe de entrar em contato através das nossas redes sociais. Forte abraço, fiquem na paz de Jesus.